E essa mensagem hoje, um colega meu que ele assiste minhas mensagens no YouTube e me fez uma pergunta e eu disse: rapaz, eu vou ministrar hoje à noite sobre isso. Vai ficar gravado e você vai poder assistir lá. Êxodo capítulo 20, verso 1, diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Amém. Até aqui. Irmão, hoje eu quero falar sobre maldição hereditária. Porque existe algumas igrejas que faz uns encontros que ele chama de encontro, pré-encontro e pós-encontro. E um desses encontros, ele chama de quebra de maldição. Ele diz que mesmo você tendo aceitado Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas existe maldição na sua vida. Nesse momento ele pede para você escrever todo tipo de pecado que você já teve num papel e depois é queimado. Não sei por que gastar tão fogo e gastar papel com essas coisas. Então tem essas simpatias em algumas igrejas evangélicas. E é interessante. Aí, por que eu escolhi esse texto? Porque no versículo 4 de Êxodo 20, verso 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5: não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. É nessa passagem que ele ensina sobre maldição hereditária. Mas, irmão, o que está falando aqui a passagem é porque, olha só, se você nasce numa família católica que adora imagem de escultura, é natural os seus filhos serem participantes com você. É natural uma pessoa do campo que não sabe ler, mas que adora Padre Cício, adora Maria, adora todo tipo de imagem. Então, o que é que ela vai ensinar aos seus filhos? O mesmo princípio que ela crê. Então, preste atenção que o contexto aqui é sobre imagem de escultura. Então, o que acontece? Acaba a mãe ensinando ao filho. Então, a maldição que já está sobre o pai de adorar a imagem de escultura vai cair sobre o filho, mas isso não é uma maldição hereditária. Porque eu conheço muitas pessoas que vieram de famílias que eram católicas e hoje são evangélicas. Então é sobre isso que o texto está falando. Porque nem no Antigo Testamento se acreditava, irmão, em maldição hereditária. Em Ezequiel, capítulo número 18, olha só o que diz a palavra do Senhor. Profeta Ezequiel, capítulo de número 18, verso 1. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 18, depois vamos dar uma olhadinha.
verso de número 1. Olha só o que diz. Quem achou pode dizer amém? Amém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tende vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio. Era um provérbio. É como dizemos aqui, um ditado popular. Então era um provérbio dizendo: os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos que se embobotaram. Já imaginou, os pais comem a uva verde e os dentes dos filhos é que ficava verde. Mas aí o profeta diz, verso 3: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Verso 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa... Então não é o pai que peca e o filho que morre, não. O pai não pode pagar pelo erro, o filho não pode pagar pelo erro do seu pai. Nem também o pai pode pagar pelo erro do seu filho. Então, irmão, nós precisamos entender que a maldição, ela entrou no mundo por causa do pecado. Passou a existir 3 tipos de maldição. Primeiro, a morte espiritual. Segundo, a miséria. E terceiro, a enfermidade. É uma maldição da lei. Mas, olha só o que ele diz no verso número 5. Ezequiel 18:5. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça. Então, Ezequiel vai falar de um homem que ele é justo, um homem íntegro. Aí ele diz, verso 6: não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, não se deitando, não se chegando à mulher no dia da sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando ao seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usúria, não recebendo juro, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Verso 9: andando nos seus estatutos, guardando os seus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Mas esse homem justo, esse homem íntegro, agora ele vai ter um filho. E como é a atitude do seu filho? Quem já leu a Bíblia sabe que existia um sacerdote chamado Eli. Eli era um homem íntegro, temente a Deus, mas os seus filhos já não eram. É o caso que ele vai dizer agora aqui, versículo 10. Se ele gerar um filho ladrão, olha já como é que começa os títulos. Derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestará com usúria, receber juro, porventura viverá, não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, e o seu sangue será sobre ele. Então não é o pai que vai pagar por causa dele, não, é ele. Por isso que Ezequiel diz, a alma que pecar, quer dizer, a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, irmão, a maldição para vir sobre a sua vida tem que ter uma causa. Em Provérbios, capítulo número 26, verso de número 2, olha só o que diz a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 26, verso de número 2.
Olha só o que diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Por que veio a maldição sobre Adão e Eva? Porque pecaram, teve uma causa. Por que veio a maldição sobre Caim? Porque cometeu uma transgressão. Então, irmão, toda a maldição na antiga aliança, ela vinha porque o homem dava lugar, o homem dava uma brecha. Mas você vai ver que a Bíblia, ela encerra, o último livro da Bíblia é chamado de Malaquias, capítulo número 4, versículo número 6. Olha só como é que encerra o Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, irmão, o Antigo Testamento encerra com maldição. Então, quando o homem não cumpria os mandamentos, vinha uma maldição sobre ele. Em Deuteronômio, capítulo número 28, Deuteronômio, capítulo de número 28, olha só o que diz o verso de número 38. Deuteronômio 28, verso 38. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Quem já leu o profeta Joel, fala sobre 4 tipos de gafanhoto: migrador, destruidor, devorador. Então, irmão, por quê? Porque Israel tinha deixado de ter comunhão com Deus e estava adorando em mar de escultura. E o que é que diz o livro de Provérbios? A maldição só vem quando tem uma causa. Então, toda vez que Israel plantava, vinha os gafanhotos e devorava tudo. Por isso que, quando o homem estava em comunhão com Deus, você vai ver quando ele vai falar sobre o dízimo, Malaquias, ele diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois diz: provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não derramar bênção do céu, sem medida. Aí diz: por vossa causa repreenderei o devorador. Por que, irmão, era o Senhor que repreendia? Porque o homem na antiga aliança, ele estava morto espiritualmente, ele não tinha autoridade no nome de Jesus ainda. Então, quando ele estava em comunhão com Deus, o Senhor repreendia todo o mal sobre a vida dele. Mas nós, irmão, estamos numa nova aliança. E nessa nova aliança, Jesus, quando ressuscitou, ele diz: toda a autoridade nos foi dada no céu e na terra. A do céu ficou com ele, mas a da terra ele deu para a igreja. Então, quando você aceita Jesus, irmão, como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova o quê? Então, irmão, se você é uma nova criatura, se você poderia até ser um amaldiçoado, só que você nasceu de novo. Aquele homem que andava debaixo de maldição, aquela mulher que andava debaixo de maldição, ela morreu. Quem habita agora aqui é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu ouvi uma vez um certo pastor falando num podcast, mas ele disse: irmão, as pessoas precisam para ir para um culto de libertação, porque elas têm aceitado Jesus, mas existe algumas maldições sobre a vida dela. E essas maldições precisam ser quebradas. Irmão, nós depois que aceitamos Jesus, ele dá um exemplo. Ele diz: eu conheço pessoas que aceitou Jesus e bebe ainda. Ele diz: aí ele diz: eu conheço pessoas que aceitou Jesus e fuma. Aí ela diz: está vendo? Essas pessoas estão debaixo de maldição. Não, irmão, elas não estão debaixo de maldição. Em Efésios, capítulo 4, Paulo responde sobre isso. Efésios,
capítulo de número 4, versículo 20. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Efésios 4, verso 20. Não vos foi assim que aprendei a Cristo. Se é que de fato o tende ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Irmão, onde é que nós despojamos do velho homem? Na nossa mente, não mais no nosso espírito. Porque no espírito nós somos uma nova o quê? Criatura. Mas quando você aceita Jesus, a sua mente ainda tem um bocado de pensamentos negativos. E somente através do conhecimento da palavra, você é renovado pela palavra de Deus, para que você possa entender quem você é agora em Cristo. Então nós devemos despojar o que está na mente, não mais no espírito. Você é um espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo. Então, irmão, na nossa mente, o cara pode ter aceitado Jesus, mas ainda pode vir um desejo de beber, desejo de praticar o pecado. Se isso fosse maldição, então eu estava tirando o diabo da história. Não, irmão, nós somos tentados todos os dias. Por isso que Paulo diz, olha só o que ele diz, versículo número 22, vou continuar lendo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento. Olha o que Paulo diz, você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Por quê? Para entender quem eu sou, que eu não sou mais amaldiçoado, que eu não sou mais um velho homem, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí ele diz, versículo de número 23. E vos renovei do espírito do vosso entendimento, verso 24. E vos revesti do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Agora preste atenção no que ele diz no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada uma verdade. Quer dizer que crente pode mentir? Sim. Só porque ele mentiu, ele está debaixo de maldição? Não. Fale cada uma verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Paulo está dizendo que uma pessoa que já aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele diz, tenha cuidado, porque o diabo está ao seu derredor, bramando como leão, procurando uma oportunidade na sua vida, e quem der a oportunidade ele vai tragar. Aí ele diz no verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Aí, algumas pessoas, algumas igrejas dizem, quando você aceita, aí, você roubava, isso é maldição hereditária, aí vai perguntar, não, seu pai roubava, não, mas sua avó, não, mas sua tataravó, a sua escancha-avó, ela roubava, é por isso que você rouba. É uma maldição que veio lá do final da família e caiu sobre você. Por isso que você hoje vive roubando. Então você tem que vir para o culto de quebra de maldição, para essa maldição seja quebrada na sua vida. Não, irmão, Paulo diz que é você que dá lugar ao diabo. Paulo diz que o diabo lhe tenta todos os dias. Irmão, a Bíblia diz, praga nenhuma chegará em sua tenda, maldição nenhuma chegará em sua vida. Aí ele diz, não saia da vossa boca, versículo número 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com a própria mão o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra negativa, não saia da vossa boca nenhuma palavra contrária à palavra de Deus.
Qual é a palavra ao contrário? Eu não posso, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, minha vida nunca vai mudar, eu aceitei Jesus, minha vida é a mesma. Isso é palavra torpe. Aí ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação. Aí eu pergunto: eu dizer que não vale nada edifica você? Você dizer que não tem jeito edifica você? Não. E qual é a palavra que edifica? A palavra. Isso é Mateus 7:24. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, compara ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, a palavra. Então a minha vida, a sua vida, está edificado sobre a palavra, e a palavra de Cristo. Mas alguém pode dizer assim, o pastor no podcast, ele dizia assim: mas eu conheci alguém que aceitou Jesus e não conseguia deixar de beber, mas ele foi para o culto de libertação, e lá depois que ele passou pelaquela terapia, ele ficou livre da bebida. Aí eu pergunto: o culto de libertação é maior do que Deus? Irmão, a nossa vida é somente Cristo e nada mais. Não é Cristo e eu preciso ir para o culto de maldição. Eu sei, eu aceitei Cristo, mas eu tenho que ir para o culto de libertação para ser liberto. Não, irmão, Jesus Cristo te libertou há 2000 anos atrás, e você precisa entender que você é um homem liberto, que você é uma mulher liberta. Então eu não posso mais dar lugar ao diabo na minha vida, porque nós somos libertos em Cristo Jesus. Por isso que algumas pessoas citam João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Não, irmão, você não vai ser, você já é. Em Gálatas capítulo 5, verso número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Em Gálatas capítulo número 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos o quê? Libertou. Permanecei firme. Firme em quê? Na liberdade. Eu tenho que permanecer firme, irmão, porque momentos difíceis vai vir, tribulação vai vir, tentação vai vir. E qual é a minha função e qual é a sua função? Permaneça firme e não vos submeta de novo ao jugo de escravidão. Quer dizer, a pessoa que era escravo da bebida, não permaneça, não deixe que isso mais aconteça na sua vida. A pessoa que era escravo da droga, não deixe mais que isso aconteça na sua vida. Por isso que em Gálatas 5, versículo 13, olha só o que Paulo diz: porque vós, irmão, foste chamado a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião a não seja um crente carnal. Por isso, irmão, que na igreja pode uma pessoa ter aceitado Jesus e praticar as obras da carne, e não quer dizer que ela está debaixo de maldição, não. Ela é uma nova criatura que não está andando nos frutos do Espírito, mas deu lugar às obras da carne. Por isso que ele diz: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servo uns dos outros pelo amor. Então, irmão, tem pessoas que aceitou Jesus, mas tem alguns vícios ainda que o domina. E você sabia que quando você aceitou Jesus, em Gálatas 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 23, mansidão, domínio próprio. Irmão, você, olha só, quando Deus fez o homem, isso é Gênesis 1, 26. O Senhor disse assim: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa o quê? Tenha ele o quê? Domínio. O que o homem perdeu lá no Éden, em Cristo, ele foi restituído. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. O primeiro Adão, ele tinha domínio, ele escolheu pecar. Hoje você tem um domínio, você escolhe pecar ou não. É um dos frutos do Espírito. Olha só, os dons do Espírito que está na sua vida servem para os outros. Dom da fé, dom da cura, é para que outras pessoas sejam abençoadas pelo dom que está na sua vida. Mas os frutos do Espírito é para mudar o seu caráter. É para você, não é para outra pessoa. Os frutos do Espírito é uma mudança que tem que ter na sua vida. Porque no versículo 22, bota aí no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Você sabia que vai aparecer pessoas na sua vida que você tem que aprender a colocar o amor em prática? Aí depois ele diz alegria, porque vai ter momentos nas suas vidas que você pode ficar chateado, de mau humor. E Paulo vai dizer assim, alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Você tem que ter, irmão, em paz. Por isso que todas as pessoas que tomam decisão quando está com raiva, ela destrói. E depois ela se arrepende. Por isso que tem um filme chamado Incrível Hulk. Incrível Hulk simboliza o homem, um crente que anda nas obras da carne. Você vai ver que antes dele se transformar em um cientista tranquilo, mas quando ele se transforma em Incrível Hulk, tudo que está na sua frente ele destrói. Por isso quando você está com raiva, tem gente que está com o celular na mão, joga, tem gente que quebra a televisão, quebra a geladeira, quebra as coisas dentro de casa, se transformou no Incrível Hulk, as obras da carne. Aí no outro dia ele está arrependido, ele diz, meu Deus, que besteira eu fiz. Olha, por causa da obra da carne tem que comprar tudo de novo. Então, irmão, a obra da carne é um crente que nasceu de novo, mas não está exercendo o domínio próprio. Ele está sendo dominado pelos desejos da carne. Por isso, irmão, que eu e você, Deus lhe deu a você desejo. Você tem um desejo, mas você tem um domínio. Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 3. Olha só o que é que ele diz. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós, mestre. Sabemos que havemos de receber maior juízo. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Agora, olha só o que ele diz no versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos. Então quer dizer que o homem controla o cavalo pela a boca. O domínio que ele tem. Um corredor, cavalo que corre, numa carroça. Você vai ver que tudo está ali na boca do cavalo. Para nós obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Verso 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grande, é batido de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, irmão, o que é que Tiago está dizendo? Pode ser um navio enorme, mas o capitão que está lá, ele controla aquele navio. Mas aí agora chega para nós. Observai. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasa tão grande selva. Verso 6. Ora, com a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Por que contamina? Jesus estava andando com os discípulos estavam com fome. E passaram um local que tinha umas frutas aí. O Senhor disse, vá lá, pegue e vá comer, rapaz. Quando os discípulos estavam comendo, lá vem os fariseus. Mestre, como é que os seus discípulos comem sem lavar? Jesus disse, o que peca
não é o que entra, é o que sai. Por isso que Tiago diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Tenha cuidado com sua língua. Por isso que com a língua você pode abençoar ou você pode amaldiçoar. Então, irmão, lembre-se sobre isso. Aí ele diz: contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então, irmão, você tem domínio próprio, você é uma nova criatura agora. Quando você entende quem você é em Cristo, quem é que nós somos? Em Gálatas, capítulo 13, 3, verso 13. Em Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você sabe o que é resgatar? É comprar de volta, é trazer de volta. Quem já assistiu o filme, de vez em quando você vai ver o filme lá, um presidente, um homem rico, sequestrador levou ele e diz: olha, é tanto para você resgatar, você tem que pagar um preço para resgatar. Jesus pagou o preço, como? Se tornando maldição em meu lugar, em seu lugar. Por isso que Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso que praga não pode chegar mais na sua vida, maldição não pode ter mais vez na sua vida, porque a maldição que vinha sobre mim, Jesus me substituiu como maldito em seu lugar e em meu lugar. Aí ele diz: porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas olha só o que diz o verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Irmão, você sabia que a bênção de Abraão é prosperidade financeira? Aqui ele não está falando sobre a bênção de Cristo, ele está falando sobre a bênção de Abraão. E quem era esse homem Abraão? Gênesis capítulo 24, verso 1. Lembre-se que lá diz as bênçãos de Abraão. E olha só o que diz Gênesis 24, verso 1. Era Abraão já idoso, 100 anos de idade, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia o que? Abençoado. Por isso que Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse em nós. Então, irmão, em tudo Abraão era abençoado. Era um homem próspero, era um homem abençoado. Por isso que Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Abraão não era judeu, Abraão simboliza os gentios. Então o que o Senhor prometeu a Abraão, hoje em Cristo se cumpre na sua vida. Por isso que ele diz: em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por isso, irmão, que eu e você somos abençoados. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, olha só o que diz a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 28. Quando Deus fez o homem, olha só como o homem era. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus fez o que? Os
abençoou. Eva era uma mulher abençoada, Abraão era um homem abençoado. Quando ele pecou, se tornou amaldiçoado, mas Cristo, quando veio, ele se tornou maldito em lugar da humanidade, ele se tornou maldito em meu lugar, ele se tornou maldito em seu lugar, para que nele, eu e você agora fosse abençoado. Por isso que Efésios, capítulo 1, versículo número 3, irmão, é voltar para o princípio, para como Deus fez o homem. Deus não fez você amaldiçoado, Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher abençoada. O pecado trouxe a maldição, mas a redenção trouxe de volta a bênção de Deus sobre a nossa vida. Por isso que Efésios capítulo 1 versículo 3, Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas mansões celestiais em Cristo. Em Cristo nós somos o quê? Abençoado. Então, irmão, mas aí vai ter gente que não crê na palavra, e ele vai viver uma vida de maldição sendo abençoado. Paulo fala isso em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 3. E daí? Se alguns não creram que é o quê? Que já é abençoado. Irmão, não compare experiência pessoal com doutrina. Não compare. Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham em casa de recuperação, ele já viu passar muitas pessoas lá, e muitas vezes a mesma pessoa passou 3, 4, 5 vezes. A pessoa aceitou Jesus lá na casa de recuperação, e depois dali saiu pensando que já estava bem, e volta para as drogas mais uma vez, e depois ela volta de novo para a casa de recuperação, e depois ela é amaldiçoada de novo, porque ela volta de novo às drogas. Quando ela perde tudo, aí volta. Irmão, esse tipo de vida é uma pessoa que ainda não creu na palavra de Deus. Ela não está precisando de um culto de libertação, ela está precisando entender quem ela é em Cristo. Você sabe por que a maioria de muitos cristãos andam em derrota? Porque ensinaram a eles que ainda são pecadores. Por ter ensinado a eles que ainda são pecador, então quando eles pecam, quando eles cometem um pecado, ele vai dizer: você sabe, né? Nós temos a natureza pecaminosa. É isso que ele vai justificar. Mas quando você aprende que você não tem mais a natureza pecaminosa, você tem a natureza de Deus, a vida de Deus, o zoé de Deus, você é a justiça de Deus. Quando você entende que você é a justiça de Deus, você não vai mais querer viver pecando. Por quê? Porque você entende o valor da graça. Quer ver o valor da graça? Eu quero encerrar com Romanos capítulo 6, verso número 14. Olha só o que Paulo diz. Romanos, capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós. Agora, por que o pecado não tem domínio mais sobre você? Porque na nova aliança, você é uma nova criatura, e por ser uma nova criatura, quem tem domínio é você. Um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Quem domina agora não é mais o pecado sobre a sua vida, é você que reina sobre o pecado. Por isso que um dos frutos do Espírito é chamado domínio próprio. Por que eu posso exercer domínio próprio? É porque eu vivo na igreja? Não, é porque eu estou em Cristo. E por estar em Cristo, aí eu estou na igreja para aprender quem eu sou em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, e sim
da graça. E o que é que a graça faz, irmão, na minha vida e na sua vida? Colossenses 2. Glória a Deus. Olha só o que diz. Glória seja dado ao nome do Senhor. Eu falei Colossenses, mas não é Colossenses não. É Tito, capítulo 1. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que a graça faz na minha vida e na sua vida. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora. O que é que ele está dizendo? Que o plano de Deus de trazer Jesus à terra, para que depois que ele morresse, a graça alcançasse todos os homens. Aí versículo 12. Aí a graça faz o que na minha vida? Educando-nos para que, renegada a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A versão NVI eu acho mais interessante ela, porque ela dá uma explicação melhor de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha só o que ela diz. Somos instruídos, verso 11 primeiro. Pois a graça de Deus foi revelada a todos. A graça de Deus foi revelada e a todos traz o que? Salvação. Versículo 12 agora. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Devemos viver com sabedoria, que eu tenho domínio próprio, de justiça, que eu sou a justiça de Deus, e essa justiça de Deus não vive em pecado, vive em devoção, uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de adoração a Deus, e quem vive uma vida de adoração a Deus, não é mais amaldiçoado, é abençoado, porque você é a justiça de Deus aqui na terra. Então, irmão, não creia, esse negócio de maldição não mais faz parte da sua vida. Não decreto, porque, irmãos, é como eu estava ministrando ontem na igreja da pastora, e a gente sabe que quando o medo chega, ou a incredulidade chega, a fé, ela vai embora. A incredulidade não se vence, preste atenção a isso, com a fé. Porque se você é incrédulo, não tem como você ter fé. Mas a incredulidade, você vence ela com o conhecimento. Quando você tem um conhecimento, quem você é, o que você pode e o que você tem, aí fé é gerado pelo conhecimento da palavra, e a incredulidade e o medo não tem mais vez na minha vida, nem sobre a sua vida, porque você descobre quem você é em Cristo Jesus, e em Cristo você sabe que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, e é nessa palavra, irmão, que nós precisamos crer. Lembre-se, você é abençoado do Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus.